Senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, eu queria ocupar a tribuna dessa casa hoje para tratar de um tema que é um tema nacional. Hoje, inúmeras mães e pais vão chorar a morte de seus filhos. Adolescentes, antes de completarem 18 anos de idade. O Brasil é hoje, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, o 16º país do mundo, entre 157 países analisados pela Organização Mundial de Saúde, nós somos o 16º país do mundo em número de homicídios. Nós vivemos um morticínio que foi catapultado na última década. Porque se fala muito das mudanças da última década no país, mas é necessário que nós prestemos atenção na destruição de milhares de vidas todos os anos. São 53 mil homicídios a cada ano, o que nos coloca na 16ª posição entre 157 países analisados. Só que é um pouco pior. Se algo que já é trágico e cruel pode ficar pior, é um pouco pior. Porque o que há, de fato, é um genocídio da juventude negra, na sua grande maioria, habitantes da periferia urbana, na sua gigantesca maioria, do sexo masculino. Quando nós seccionamos os dados, o Brasil chega à 7ª posição no ranking de assassinatos de jovens no mundo. Mas o que eu queria trazer, na verdade, à Assembleia do Ceará é o resultado de uma larga pesquisa feita pelo Laboratório da Análise de Violências, o LAVE, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em convênio com o Observatório de Favelas, uma organização não governamental bastante respeitada no Brasil, e especialmente no tema da violência, o UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e a Presidência da República por intermédio da sua Secretaria de Direitos Humanos. No ano de 2010, pelo concurso desses pesquisadores, elaborou-se o IRHA, Índice de Homicídios na Adolescência. É um indicador que, com base no IBGE e com base no DataSUS, no Banco de Informações do Ministério da Saúde, informações, portanto, oficiais de mortalidade, especialmente mortalidades por acidentes ou violências, mortes, causas externas, mortes não naturais, desenvolveu-se um indicador, o Índice de Homicídios na Adolescência, em que, a partir do número de mortes dos 3 anos passados, projetam-se as mortes dos 3 anos seguintes. Portanto, com base na demografia medida pelo IBGE e no número de mortes registradas pelo DataSUS, você pesquisa as mortes passadas e projeta, lamentavelmente, as mortes futuras. Isso começou em 2008, medindo 2005, portanto, 3 anos passados, e projetando 2011, 3 anos à frente. E tem sido atualizado. É um índice confiável, elaborado por pesquisadores sérios, e um dos motivos para ocupar a tribuna hoje é para que nós, vou dizer por que o Ceará tem um especial interesse nesse indicador, nós chamemos, convidemos estes pesquisadores para que aqui estejam conosco, dividindo esta pesquisa, mas, sobretudo, as alternativas para reduzir esta calamidade que é a violência letal contra jovens. Portanto,
O indicador, eu repito, ele pesquisa os 3 anos passados e projeta os 3 anos futuros. Tem sido feito isso desde 2008. A pesquisa começa nos municípios acima de 100 mil habitantes. Depois para os municípios acima de 50 mil habitantes. E hoje, na última edição do IRRA, todos os municípios brasileiros já são pesquisados. Aí eu queria falar um pouquinho dos dados que foram divulgados no princípio de fevereiro, no início desse mês, com relação à última edição do IRRA, do Índice de Homicídios da Adolescência. Nós somos uma sociedade que está, de fato, vivendo uma crise de sociedade, uma crise de sentido. Não é possível naturalizarmos o morticínio de jovens, sobretudo os habitantes das periferias urbanas, negros, aquilo que nós chamamos de genocídio da juventude negra brasileira. Estou aqui com dados que demonstram que a taxa de mortalidade entre a população em geral, por causas externas, por agressão, ela não supera, ao longo dos anos, 4,8%, entre 2000 e 2012, 4,8%. Entre os adolescentes, entre os jovens de 10 a 18 anos, o que é 4,8% na população em geral, pula para 30,7% em 2000 e aumenta para 36,5% em 2012. Portanto, nós somos uma sociedade em que a média geral de mortes por acidentes e violências, agressões externas, está na faixa de 4,8%, e entre jovens de 10 a 18 anos, ok, se terminar os dados, eu já ouço Vossa Excelência. Então, nós temos uma ampliação absurda da mortalidade por violência envolvendo jovens. Mas a coisa é um pouco pior, porque eu queria falar do Brasil, eu queria falar do Nordeste, eu queria falar do Ceará e de Fortaleza. Quando a gente, deputada Beth Rose, analisa o Nordeste, o IRRA para a região Sudeste, o que é isso? O Índice de Homicídios de Adolescentes. Em 2012, que é o último indicador liberado semana passada, por que 2012? Exatamente relativo aos 3 anos passados, deputada. Na região Sudeste, era de 2,25. Ou seja, de cada 1.000 jovens, de cada 1.000 adolescentes, 2,25 não alcançarão os 18 anos. Portanto, terão suas vidas ceifadas, interrompidas, já vou falar dos motivos, antes dos 18 anos. Só que é um pouco pior no Nordeste. O que é 2,25 no Sudeste? Obrigado, Socorro. O que é 2,25 no Sudeste, no Nordeste é 5,97. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil? A média geral de violência amplia-se no Brasil. Será que é do mesmo jeito? Não é. As regiões Norte e Nordeste estão se tornando mais violentas, as regiões Sul e Sudeste estão diminuindo a taxa de homicídio. E aí comecei falando do Brasil, falando das regiões, agora eu vou falar dos estados. É pior ainda quando a gente chega perto do Ceará. Deputada Beth Rose. Analisando, por exemplo, os indicadores por unidade da federação, deputada, São Paulo tem um indicador de Estado de São Paulo, 1,29. Isso quer dizer o quê? Que de cada 1.000 adolescentes, 1,29 não completa os 18 anos. Sabe quanto é que é o indicador no Ceará? O que é 1,29 de morte, de homicídio de adolescente em São Paulo? No Ceará é 7,74. 7,74. Portanto, às vezes a população cearense, inclusive os gestores, falam desse homicídio como se todo o território nacional fosse igual. Não é. Nós estamos numa situação pior. Eu estou trazendo dados oficiais. E já vou falar de Fortaleza, já passo, ouço a deputada Beth Rose, antes de colocar os indicadores sobre Fortaleza. Quando os indicadores de Fortaleza, deputado Carlos Felipe, deputada Beth Rose, são piores. Já vou revelar aqui os indicadores de Fortaleza. Deputada. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo por este tema. Dizer que no governo do Cid Gomes,
que estava na Secretaria de Justiça, a Mariana Lobo. Sim. Devido a esses dados aí, e dos 27 estados do Brasil, eram poucos estados que tinham atribuído ao Programa de Proteção PPCAM. o PPCAM, dos adolescentes ameaçados de morte. E foi introduzido exatamente esse programa aqui no nosso estado, através da Mariana Lobo, Isso. porque esse programa, quando o adolescente já está metido com a droga, que ele já está sendo ameaçado pelos traficantes, o programa leva esse adolescente para ter uma proteção em outro estado e dá total apoio à família. A família se muda para isso. Isso foi uma das medidas para poder combater esse tipo de violência de nossas crianças e adolescentes. Obrigado. E o outro, como nós sabemos que esses adolescentes sofrem esse tipo de violência devido à falta de educação, à degradação da família, uma falta de educação com qualidade. Isso aí foram criadas mais de 100 escolas profissionalizantes, porque a gente tem que ver a causa, por que está ocasionando tanta morte com os nossos adolescentes. Obrigado. A gente não vê mais os pais tendo autoridade com os filhos. Os filhos hoje têm a evasão escolar. Então, essas medidas... Das medidas preventivas agora. As medidas exatamente preventivas, a gente tem que ir colocar esses adolescentes. É o destino deles. Ou eles são mortos, ou eles vão para eles são detentos. Né? Então, isso aí achei muito importante, porque eu já vi que na nossa Comissão da Infância, que eu tenho muito prazer de ter Vossa Excelência como membro, vai... E eu tenho muita alegria de estar sob o seu presidente. Eu já sei de que vai ter um requerimento exatamente para a gente poder disso. discutir esse assunto de tão relevante para nossas crianças e nossos adolescentes. Obrigado, deputada. E eu já havia informado a Vossa Excelência da necessidade de fazermos uma audiência pública. Eu vou, deputado Carlos Felipe, falar de Fortaleza para ouvir, inclusive, seu comentário. Deputados. Por sessão do deputado Eli, Vossa Excelência pode continuar. Obrigado, deputado. Obrigado. Está cedendo o tempo dele aí. Ok. Então, vejam, o estado do Ceará, deputada, é o terceiro pior estado da federação nos últimos 10 anos. Terceiro pior estado. Você tem aqui, primeiro Alagoas, segundo Bahia, terceiro Ceará. Lá no final, aí você bota, por exemplo, estados que tinham altíssimo nível de violência, que conseguiram baixar em uma década, Rio de Janeiro, 17º, São Paulo, 25º, por exemplo. Agora, estarrecedora é a situação de Fortaleza. Analisando aqui, repito, são todos dados oficiais do DataSUS, tabulados mediante esta metodologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aqui os dados, vou trazer 4 capitais, deputados. Recife, Rio, São Paulo e Fortaleza, entre 2005 e 2012. Repito, Rio, São Paulo, Recife, Fortaleza, entre 2005 e 2012. O que era um indicador já muito alto de homicídio, que é 7,12, o que é isso? De cada 1.000, 7 não completam os 18 anos. Em Recife, caiu para 3,74. Era 7,12 em 2005, caiu para 3,74 em 2012. Rio, era 5,52, baixou para 2,06. São Paulo, capital, falei antes do Estado, agora estou falando de Rio, capital, e São Paulo, capital. São Paulo, era 1,90, baixou para 1,69. Fortaleza, era 2,35. Explodiu para 9,92. Tem algo errado. Por que as outras capitais diminuem a taxa de homicídio e Fortaleza? Porque nós temos, ou seja, o Pacto Federativo, e aí entram as necessidades, entra a necessidade de nós, está aqui. Fortaleza, esse aqui é o indicador, para o nosso telespectador, Fortaleza hoje é a pior capital medida pelo índice de homicídios na adolescência. Aqui as 27 capitais, Fortaleza tem o pior indicador do Brasil entre as 27 capitais com relação à letalidade, à morte de adolescentes. Isso quer dizer, deputados, que até eu disse que o indicador é uma metodologia muito inteligente,
porque ele olha os 3 anos passados e projeta 3 anos futuros. Isso quer dizer que, em Fortaleza, se medidas absolutamente urgentes não forem adotadas, até 2018, ou seja, os próximos 3 anos, 2.988 adolescentes não completarão os 18 anos. 2.988. Ou seja, tem uma queda de 60% numa capital e tem um acréscimo de 146% em outra capital. É necessário investigar as causas. E aí eu vou me deter um pouquinho sobre essas causas. Eu tenho uns dados aqui também de Maracanaú, né, que eu queria falar um pouquinho sobre isso, dado que também aqui na nossa região metropolitana também tem um indicador absurdo, que ele pula de... Hoje já é o 7º município acima de 200 mil habitantes com o pior indicador. Pula de menos de 1 em 2005 para 8,81 em 2015. Todos os dados oficiais. Então é necessário que nós pesquisemos o porquê das coisas. Afinal de contas, o que difere tanto algumas capitais da nossa e o que diferem tanto outros estados do nosso? É a gestão, obviamente, da política e a estrutura socioeconômica. Há 4 variáveis fundamentais que eu queria me deter aqui no tempinho que me resta, mas antes ouvir o deputado Carlos Felipe. Realmente estarrecedor os números. Estarrecedor. Pior capital do país. Inclusive, eu queria dizer que, para a gente ter uma ideia, aqui no plenário, e a sociedade se mata por ano no Brasil o que se matou na Guerra do Vietnã. Só para você ter uma ideia. Se mata no ano para o Brasil o que se matou na Guerra do Vietnã. O cara fala Guerra do Vietnã. Aí você vê, no Brasil por ano, uma Guerra do Vietnã. Então, é estarrecedor. Outro dado interessante, Renato, é que, se você for ver hoje, o problema antigamente era você chegar a 1 ano, a mortalidade infantil. Há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos 55 mortes por 1.000 habitantes. 60 mortes por 1.000. Realmente, os programas que começaram com o Carlos Lavô, e que foram implementados, as políticas sociais do governo, e tem que se dizer também, ali foi um método da época do PSDB, esse método aqui foi do PT, as políticas sociais reduziram drasticamente a mortalidade infantil. Hoje tem muitos municípios do Ceará que têm metas, índices semelhantes ao de Cuba, que é um dos menores, é o menor da América. 9 por 1.000. Certo? E aí, o que aconteceu aqui agora, hoje? Nós estamos agora com 9 por 1.000, ou seja, você diminuiu a mortalidade infantil, cresceu a o mortalidade. problema hoje é atingir 18 anos de idade. Okay. Você passa de 1 ano, mas a partir de 1 ano... E aí você fica se perguntando, aumentou no mundo todo? Aumentou realmente no mundo todo, especialmente no Brasil. O crack é uma droga que surgiu no mundo diminuiu, deputado. Cresceu na América Latina. Veja bem, mas retornando ao assunto, esse grande aumento da criminalidade tem uma relação direta com a droga. Você tem uma ideia, o crack é uma droga que foi inventada na década de 80. Né? Inclusive o nome crack significa dizer o barulho que faz quando se acende aquela pedra, né? Curiosidade cultural. Okay. Mas o fato é o seguinte, existe uma relação direta com a droga. O problema do Ceará ser realmente esse... a gente tem que reconhecer que existe uma falha. Existe uma falha no planejamento e nas ações que devem ser atribuídas ao Estado. Os municípios, na minha opinião, eles não têm esse grau de responsabilidade, embora alguns municípios já estão adotando sua secretaria de segurança, mas têm suas políticas sociais que podem modificar essas ações, suas políticas sociais. A União, com relação ao controle e à produção de droga e o narcotráfico. E aí, a gente, diante dessa reflexão, tem que ver o que de fato, desse diagnóstico, que é específico do Estado de Ceará. Isso. Mas eu lhe parabenizo e acho que nós devemos nos empenhar nesse assunto que muito nos preocupa. Deputado, eu vou só dar mais um indicador aqui antes de ouvir o deputado Moisés, né, nesses poucos minutos que me restam. Então, o que o mapa demonstra? Demonstra uma explosão entre 2005 e 2012 da violência letal, no caso do Ceará e no caso de Fortaleza.
Só um dado, deputado, o senhor havia falado que no mundo todo cresceu, não é verdade. Na verdade, alguns estados latino-americanos tiveram crescimento da letalidade. Você teve estados, inclusive, com menor grau de desenvolvimento econômico na década, que conseguiram, porque às vezes a gente faz uma análise automática, entre a economia e o nível de conflito letal numa dada sociedade. Não é assim. Não é assim. É um pouco mais complicado e eu vou me deter em 4 variáveis. A primeira variável, sem dúvida alguma, é a variável econômica. Mas é ao contrário do que muita gente pensa. Venezuela e Brasil, por exemplo, tiveram taxas de crescimento econômico na década acima, inclusive, de países do mesmo porte. Dentro desses territórios, alguns territórios explodiram a violência. Foi o caso, por exemplo, de alguns estados nordestinos e o caso de algumas capitais, como foi o caso de Fortaleza. Porque a inclusão no mercado de consumo não quer dizer inclusão em direitos. Não é acessar direitos. E aí entra a segunda variável. Mesmo com crescimento econômico, você não garante ampliação do acesso a políticas de proteção social de longo prazo. É o que muitas vezes acontece, que faz com que este jovem, este adolescente, ele perca a sua vida. Por quê? Aí entra a terceira variável, a destruição do tecido sócio-familiar comunitário. E aqui nós defendemos um conceito amplo de arranjo sócio-familiar, de tecido sócio-familiar. É o que, inclusive, está na Lei Orgânica da Assistência Social. É aquele tecido que lhe dá solidariedade, proteção, em que você divide a vida. Se não há economia que inclua, para além do mercado de consumo de massa, mas, sobretudo, nas políticas sociais básicas, se a gestão da política social ela não tem linearidade, largo prazo, investimento, competência, legitimidade, se você tem um processo de destruição do tecido sócio-familiar e comunitário, muito em razão da crise das cidades, se você não tem políticas específicas para grupos mais vulneráveis, é a quarta variável, o que acontece? Aumenta o conflito. Um problema como esse não se resolve simplesmente ampliando-se o aparato policial. É solicitar à polícia que ela resolva um problema que não é um problema eminentemente da esfera policial, mas é, sobretudo, da esfera da política social. O Estado, Camburão, não pode ser o primeiro Estado que o adolescente ou o jovem vê. Ou o Estado, pior nesse caso, é o Estado rabecão, não é nem o Estado Camburão, é o Estado rabecão. É necessário que o Estado escola, o Estado posto de saúde, eu vou dar aqui dados, vou colocar, ontem eu falei sobre isso, vou repetir. Existem, porque eu pesquiso isso há um bom tempo, eu trabalho com isso, visito experiências exitosas e, deputado Moisés, quero lhe dizer que capitais que conseguiram reduzir a taxa de homicídio no Brasil foram capitais que ampliaram o acesso a direitos à esfera pública, às políticas sociais. Vou dar um dado. Determinadas capitais passaram a ocupar a esfera pública, o espaço público a partir de 10 da noite. Reduziram a evasão escolar, aumentaram o reingresso, diminuíram o homicídio. É caro? Não, é mais barato do que uma Hilux. É mais barato do que uma Hilux, comparativamente. É muito mais barato. Vou dar um exemplo concreto. Fui para São Miguel há um tempo atrás, e no São Miguel, a praça era grande demanda das mães. Uma praça. Ter uma praça. Por quê? Porque sem praça, deputada Beth Rose, não tem lazer, não tem cultura. Agora, a praça tem que ter o equipamento físico e ela tem que estar ocupada. Deputado Moisés. Obrigado, deputado. Eu quero me associar, de fato, ao seu pronunciamento e parabenizar a Vossa Excelência, porque essa preocupação hoje, meu nobre colega, até bem pouco tempo a gente via muito mais nos negros, certo? Ainda é. Pois é, mas eu digo, era muito mais nos negros, nos menos escolarizados, né, no meio rural, né, nas grandes periferias, e eu quero
Eu sei que ainda o maior índice ainda está aí. Mas hoje também... 2,96, deputado. Mas hoje também, o que nos preocupa, e o seu pronunciamento vem nessa direção, é que também já acontece também nos meios das classes sociais. Né? Então, é preciso que essa casa e que o Estado brasileiro ele tenha um grau de preocupação que o que a princípio você falava para as classes mais pobres, hoje chegou também no conceito social. Isso. E que nos preocupa cada vez mais, sem, de fato, entender que a falta de política pública, a falta de programas sociais, de espaço de lazer, ele contribui significativamente para esses dados que você tem contribuído com a gente. Era essa a minha contribuição e associar, de fato, aí seu pronunciamento. Obrigado, deputado Moisés. Eu finalizo o pronunciamento, deputado, dizendo para a deputada Beth Rose, presidenta da Comissão da Infância e da Adolescência, que nós solicitamos à comissão trazer, obviamente, essa experiência, porque não é só uma experiência de diagnóstico, é uma experiência também de prevenção, porque se nós temos o olhar do passado, mas a grandeza do indicador é que ele projeta 3 anos futuros, para que a gente não perca esses 2.988 adolescentes. E eu finalizo me somando também ao aspecto fundamental que foi trazido também pelo deputado Moisés, qual é? Quando eu falei do genocídio da juventude negra, é porque os indicadores todos demonstram que negros e negras estão mais vulneráveis à violência letal na ordem de quase 3 vezes em relação ao restante da população. Oi. Então, eu finalizo solicitando à Comissão da Infância, incorporando aqui os apartes e agradecendo que nós não seremos uma sociedade democrática se todos nós não nos responsabilizarmos pela proteção à vida das nossas crianças, adolescentes e jovens. Não há futuro, não há presente, não há futuro numa sociedade que não tenha um projeto de cidadania ativa, viva, para a sua adolescência e juventude. Muito obrigado.